Olá, turma, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, a gente vai retomar o assunto do capítulo 1 da unidade 2, página 38 e 39, né? Peguem o livro de vocês ou então acompanhem a partir do PDF, que está lá no grupo. Esse assunto, como a gente já viu na primeira aula de abertura de unidade, está muito relacionado às experiências que as pessoas têm a partir de viagens, a partir de situações em lugares diferentes, tá, gente? Então, esse gênero, ele serve especialmente para isso, tá? Para contar a sua experiência a partir daquela situação, tá? E passar para o leitor como foi viver aquilo, como foi estar naquele lugar, como foi aquelas situações, tá? Como foi a experiência de estar ali. Eu já passei para vocês e eu peço que vocês leiam o texto, tá? Esse texto da página 40, tá? Que é um texto do Zeca Camargo a respeito de Bonito, tá? Essa região no Mato Grosso do Sul, que é conhecida pelo ecoturismo, né? É conhecida pelas belezas naturais, pelos poços de águas claras e por toda a magia, né, natural que tem naquele lugar. Então, quem não leu ainda, dê essa pausa. O texto começa na página 39, bem no finalzinho, e vai seguindo até a página seguinte para a gente poder fazer a atividade, tá, gente? E aí o texto ele explora o lugar, explora as questões de turismo, a questão da beleza natural, a questão de acessibilidade e de acesso. Tia, mas não é a mesma coisa? Por uma parte sim, por outra não. Acesso se a gente pode ir de ônibus, se a gente pode ir de carro próprio, ou tem que ser de 4x4, pode ir de moto, se pode fazer trilha, se tem horários livres, eu posso chegar lá às 7 da manhã e ir, ou posso chegar também ao meio-dia e ir também, tá? Isso são questões de acesso, tá? Como é o acesso? É de ônibus, é de carro, é de moto, é de pau de arara, sabe? Cada lugar tem essas especificidades. Aí, quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando se o acesso é facilitado, tá? Tanto para pessoas comuns quanto para pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Se um cadeirante, por exemplo, quiser visitar Bonito, ele vai ter acesso a esse lugar, ele vai conseguir chegar lá, ele vai conseguir ter um carro adaptado, ele vai conseguir uma rampa para subir algumas regiões e por aí vai. Tá? Essas são as questões de acessibilidade e de acesso, que é sempre bom a gente se atentar. Por quê? Porque não é nossa realidade, mas pode ser a realidade de uma outra pessoa, de alguém próximo, de um amigo, de um parente, do nosso pai, da nossa mãe, tá? Não é porque a gente não vive aquilo que a gente não precisa pensar nessas questões, porque qualquer pessoa está sujeito, né, a ter esse tipo de diferença, tá, gente? Tanto que é necessário que em alguns lugares tenham as informações em braille, tenham um tradutor de libras, para que as outras pessoas, para que todas as pessoas, na verdade, tenham acesso a esse lugar e àquela situação, tá bom? A gente não pode proibir ou dificultar o acesso que as pessoas possam ter a lazer, a cultura e etc, tá? Aí no texto dele, ele conta, né, como é que foi a ida, como é que foi a chegada, como é que foi o acesso e como foi a experiência dele dentro do Parque de Bonito. Tá? Então, vocês vão ler o texto e perceber algumas características próprias, né? Algumas coisinhas assim peculiares sobre esse tipo de texto. A crônica, gente, é aquilo que a gente chama de carta, é, é uma carta pessoal, tá? Mas contada para um público aberto, tá? É como se eu fosse escrever uma carta com o mesmo carinho que eu escrevo uma carta para um amigo, mas eu escrevo um texto para que outras pessoas leiam e elas tenham aquela sensação que eu tive. E nesse caso aqui, a crônica, ela é de viagem porque o autor ele vai expressar o seu sentimento, tá?
as sensações que ele teve ao ir para aquele lugar. Como eu falei para vocês da primeira aula sobre crônica de viagem, nem todas as pessoas vão ter acesso a todos os lugares, né? Infelizmente, a gente não vai poder viajar o mundo inteiro como a gente gostaria, né? Todo mundo gostaria de viajar para todos os lugares do mundo. Porém, nem todo mundo vai ter esse tipo de possibilidade. Aí, se eu tiver que escolher entre ir para Jericoacoara, no Ceará, ou ir para Bonito, no Mato Grosso do Sul, ou um ou outro, tá? Aí, então, como é que a gente faz? A pessoa que já esteve lá vai fazer uma crônica e vai contar a sua experiência em Jericoacoara, que é praia, que é sol, que é aquele ambiente tropical, de litoral mesmo, e contando como é tudo lá e como foi, se é fácil, se é difícil de chegar, se é caro, se os passeios são acessíveis, se as coisas lá são fáceis de comprar, de se alimentar, de conseguir um guia turístico, etc. E a mesma coisa eu vou ler sobre Bonito, como é que as pessoas fazem para chegar na região, como é o atendimento, como são os passeios, as viagens, etc. Tá? Então, para eu escolher que lugar eu vou pesquisar essas crônicas, eu vou pesquisar os textos de viagens, eu vou pesquisar o que as pessoas que já foram a esses lugares estão dizendo. A mesma coisa a gente faz para saber se uma empresa é confiável ou não. A gente não pega lá, vou ver a página dessa empresa, ver quais notas que as pessoas estão dando. Aqui o atendimento é ótimo, então eu vou lá, né? Então, é basicamente nesse sentido que as crônicas funcionam, mas também as crônicas funcionam no sentido de que eu escolhi ir para Bonito, então eu não vou poder ir para Jericoacoara. Então, o que eu faço? Vou ler uma crônica a respeito de Jericoacoara e ver como é que foi para a pessoa que está escrevendo, como é que foi a experiência, como ela se sentiu, como foi aquele período para ele ou para ela, e tentar sentir o que essa mesma pessoa sentiu, tá? Tentar transferir a experiência da pessoa para mim, certo? Então, numa outra oportunidade, eu já vou poder viajar para Bonito ou para Jericoacoara e ter a mesma experiência que a pessoa que estava lá, tá? Aqui no livro de vocês a gente tem algumas perguntas, né? Suas hipóteses com base no texto se confirmaram? O site, em que site que foi publicado? Quais são as primeiras impressões da forma pela qual o passeio foi descrito na crônica? E etc, né? Porque a gente abriu a unidade, observou as coisas que estavam lá sendo expostas e aí depois a gente, com a leitura, faria o estudo mais aprofundado do assunto, tá? Então, aqui na atividade, a gente vai ver algumas perguntas a respeito desse tipo de texto. E eu gostaria realmente que vocês respondessem, tá? Essas páginas, quem ainda não respondeu, está aí disponível, página 41 e 42, aqui, ó, a partir de interpretação, tá? Vocês vão ler o texto e vão estudar, analisar e fazer essa interpretação textual, tá, gente? Com bastante cuidado. Eu preciso que vocês analisem esse texto para que a gente consiga perceber o grau de interpretação textual que vocês estão tendo, certo? Aqui na questão 2 da página 43, a gente tem assim: na crônica de viagem foram usadas metáforas para expressar as impressões do cronista sobre o passeio que ele fez. A comparação e a metáfora são figuras de linguagem. Na comparação, dois seres, ideias ou acontecimentos são aproximados por um elemento de comparação. Na metáfora, ao contrário, a aproximação é direta, sem elemento comparativo. Então, aqui, gente, a gente tem alguns dos elementos que são utilizados nesse tipo de texto, na crônica de viagem, tá? Então, vocês peguem o material de vocês, leiam a respeito de metáfora, leiam a respeito de comparação, que são figuras de linguagem bastante parecidas, tá? Porém, elas têm diferenças entre elas, tá?
Então, é bastante importante a gente, ó, se atentar a essas questões, tá? Para poder ver as diferenças entre elas. Aí aqui já na página 44 a gente tem a continuação, né? E a gente tem aquele texto que nós estudamos a respeito de advérbios, certo? Eu peço que vocês estudem sobre crônicas de viagem, vocês respondam as atividades e a gente vai fazer a correção dessas atividades amanhã na aula ao vivo, tá, gente? Peço também que vocês já deixem preparado as questões, as perguntas, as dúvidas, para a gente ir direto ao ponto, para não perder muito tempo, porque vocês sabem que nosso tempo está corrido, certo? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, anotem. E aí amanhã, na hora da aula, a gente já vai jogando as questões e vai só esclarecendo as coisas que vocês tiverem em dúvidas, tá bom? Qualquer pergunta, gente, é só fazer lá no grupo, certo? Boa tarde e até já!